Ora, viva, bom dia, bem-vindo à edição de quarta-feira do Manhã Girassol. Hoje o calendário assinala 4 de fevereiro, feriado nacional. Estamos a celebrar o 65º aniversário do início da luta armada de libertação nacional. O ato central acontece na província mais ao norte do país, Cabinda. Hoje é dia de descanso para uns e para outros, assim como nós, é dia de labuta. Fique connosco e esteja por dentro daquilo que acontece no país e no resto do mundo. Temos informação diferenciada e diversificada. Vamos ter o retrato do trânsito, a previsão do tempo, as nossas conexões com a Girassol FM e também o apaixonante mundo dos desportos. O Manhã Girassol já está no ar. Bom dia, Girassol. Dizem instantes que vamos ter o retrato do trânsito. Vamos à primeira ronda, nesta manhã de quarta-feira, considerado o dia mais produtivo da semana, neste primeiro contacto, a boleia do Centro Integrado de Segurança Pública. Vamos começar na Avenida Ho Chi Minh. O que se espera é isto, um trânsito completamente fluido neste ponto aqui da cidade capital e certamente será assim também noutros pontos onde estaremos a melhor a boleia do Centro Integrado de Segurança Pública, um movimento completamente descongestionado para aqueles que nesta altura seguem viagem em direção ao aeroporto. Observamos aqui uma pausa por conta do semáforo para as viaturas que vão pegar a Deolinda Rodrigues ou vão continuar na via da Ho Chi Minh. Estamos num outro ponto da nossa cidade capital. Estamos precisamente na Avenida Deolinda Rodrigues, precisamente na zona dos congoleses. O movimento rodoviário também é este, completamente fluido, nos dois sentidos, tanto para os automobilistas que nesta altura seguem viagem em direção ao 1º de Maio, e os que saem deste ponto e vão em direção a Viana. Estamos num outro ponto, regressamos à Avenida Ho Chi Minh. Aqui o movimento rodoviário é completamente fluido, tanto para os automobilistas que neste exato momento seguem viagem em direção aos combatentes ou pegam a mesma zona, ou vão em direção ao São Paulo ou em direção ao 1º de Maio. Movimento rodoviário calmo, tranquilo, sem engarrafamento, sem congestionamento, nesta manhã de quarta-feira, a 4 de fevereiro, feriado nacional, e acredito que vai ser assim também noutros pontos, como é o caso da Avenida 21 de Janeiro. Um ponto de muito engarrafamento em dias de semana, mas hoje, por ser feriado, este é um movimento completamente fluido, sem engarrafamento, sem congestionamento. É só deslizar, é só escorregar. Isto nos dois sentidos. Atenção, condução, cuidado, é o que recomendamos, sempre olhando para as regras do Código de Estrada. Movimento fluido também aqui na Estrada da Samba, um ponto de muito engarrafamento. Hoje é só deslizar, é só escorregar nesta altura, nos dois sentidos, tanto para os automobilistas que seguem em direção ao centro da cidade e os que saem do centro da cidade e nesta altura seguem viagem em direção ao Futungo. Este é o movimento rodoviário, o trânsito no Manhã Girassol, a primeira ronda, a boleia do Centro Integrado de Segurança Pública. Deixamos a rua e vamos conferir o que escrevem os jornais nacionais e internacionais. E começamos na primeira página do jornal O País, que tem tudo, que estampa Cimeira Global de Investimento. João Lourenço apela à mobilização de capital global para a África. Ato central, Cabinda acolhe reflexão sobre os 65 anos do início da luta armada. Reunião entre o Governo e Banco Mundial. Corredor do Lobito vai impulsionar o interior do continente africano aos mercados. Agora o País, em Moçambique, início de aulas pode demorar em algumas escolas. Terrorismo e desastres naturais entre os maiores desafios do país. Retomada a circulação entre Marracoane e Macaneta. Estamos na imprensa portuguesa. O Público titula sondagem: seguro perde embalo, mas segue muito à frente de Ventura. 67%, 33%. Custo dos medicamentos para o cancro nos hospitais subiu 74% em 5 anos. Estados Unidos, Trump quer nacionalizar o processo eleitoral, também na primeira página do Público em Portugal.
No Brasil, o Globo traz em destaque Dia de Bondades. Câmara aprova pacote que cria cargos no governo e pode dobrar ganhos de servidores do Congresso. O impacto de medidas para funcionários do governo federal é de 5,3 bilhões de reais neste ano. É tempo para rumarmos pela primeira vez a Girassol FM. Num dia de muita tranquilidade no país. Olá, Janete, meio-dia, bom dia, com muita energia. Bom dia, Iracelma. Temos neste momento o Domingos dos Santos a falar connosco. Domingos dos Santos, bom dia também para os outros radiovintes que estão connosco. Muito bom dia, sim, bom dia. Eu até queria que me fizesse uma ponte através da rádio. Como é que isso é possível? Estou à procura de uma cara a metade. Domingos, hoje é 4 de fevereiro, é para falar de libertação nacional, já? Mas também é o 14 dos namorados. Sim, 14 dos namorados não é hoje, é só o dia 14 mesmo. Hoje é dia do herói, cada dia é o seu dia. Mas o Domingos parece que não quer passar o dia dos namorados sozinho, não é? Então quer aproveitar aqui e lançar já o seu currículo. Olha, e já agora, falando em namorados, Domingos, estreou agora na segunda-feira o programa Essência da Palavra com a Cristovina Bunga. Vai acompanhando, de certeza que vai ter lá espaço. Eu conversei com a Cristovina, espaço para procurar cara a metade. A segunda edição, Essência da Palavra. Inicia a senhora? Às 19 horas, das 19 às 20. Eu vou confirmar com a Cristovina. De que dia de semana? Segunda, o outro dia penso que é quarta-feira, quinta-feira. Então, domingos na quinta-feira ou domingos... Segunda e quinta, domingos na quinta-feira ou domingos tem a oportunidade de arranjar a sua cara a metade. Está bem, Domingos? Ou de procurar. Exatamente, de procurar. Segunda e quinta-feira. Exatamente. Domingos, muito obrigado. Exato, às 19 horas. Fique atento à programação da Girassol FM. Está bem, Domingos? Tá bem, sim. Estamos juntos. Bom dia com muita energia. Domingos está a fazer a contagem regressiva, faltam 10 dias, não é? Para o Dia dos Namorados. Exatamente. Ele não quer ficar alheio a esta data, não quer ficar sozinho. Não quer então passar quer logo arranjar, mas não vai a tempo, porque vão ter que se conhecer primeiro. Manter aquele contato. Depende, há relações e relações. É verdade. Cada relação tem o seu início, não é? Tem o seu início, então não sei se a do Domingos também será assim tão rápida. Há relações até que provavelmente vão começar com alguém que foi levar um presente, foi magoado, então voltou com o presente, oferece a outra pessoa e aí a relação já começou. Mas é assim tão rápido? Tão fácil? Estou a dizer. Mas está tudo bem? Está tudo ótimo, graças a Deus. Aí contigo, Janete, meio-dia. Muito bem, obrigada. Hoje, bem disposta no feriado. Como sempre, Janete, meio-dia. Estamos aqui para levar informação aos nossos telespectadores e também radiovintes, não é? A dinâmica aqui não para. É feriado nacional, muita coisa parada lá fora, mas aqui nós continuamos a trabalhar. Exatamente. Continuamos a fazer acontecer. Exatamente, com a mesma disposição. Nós tivemos há instantes, por algumas vias aqui da nossa cidade capital, um trânsito completamente fluido. É aquele dia que nós aproveitamos também para recomendar aos nossos ouvintes e telespectadores para aproveitarem visitar alguns parentes, que não é possível noutros dias, assim de semana. Hoje está completamente favorável à mobilidade rodoviária. E isto mesmo também vamos saber daqui a pouco com Simão João, num outro ponto aqui da nossa cidade capital, para nos dar o ponto de situação do movimento rodoviário. O Simão João já está pronto. Vamos agora novamente à rua para termos então mais uma fotografia de como andam as coisas, como despertou Luanda neste feriado nacional. Não sei se é para termos agora, estou à espera de uma confirmação da Regi. O Simão a qualquer altura certamente que entra e por acaso estamos aqui, o Simão está pronto. Agora sim, o Simão está pronto, está na Fidel Castro, ao pé da zona do Benfica. Simão João, muito bom dia, meu colega, boa quarta-feira, bom feriado nacional. Vamos à informação que se impõe neste ponto onde te encontras.
Vamos sim, senhora Iracelma, bom dia para si, bom dia Janete Meio-Dia, Bom aos nossos dia. telespectadores e também rádio ouvintes por esta altura já conectados no Manhã Girassol e no Bom Dia com Energia. É precisamente na Fidel de Castro, aqui junto à Passadeira das Multidões, e vamos falar sobre o movimento rodoviário e também como está o movimento por parte dos pedestres, que nessa altura muitos, apesar de ser o 4 de fevereiro, dia da libertação nacional, feriado nacional, mas ainda assim esta passadeira não deixa de receber as multidões que saem aqui dos bairros adjacentes à comuna do Benfica e que por esta altura continuam a fazer a travessia. Hoje especificamente deverão estar mais folgados no que a movimentação dos automobilistas diz respeito, porque poderão passar com alguma segurança. Não são muitos os veículos hoje a circular aqui pela Fidel de Castro, então daí que os cidadãos também aproveitam para passar com mais alguma segurança neste ponto rodoviário. Novidade é, Iracelma, vamos pedir ao Bruno que mostre de facto, depois de tanto a Rede Girassol falar muito sobre a questão aqui da pedonal e que também a população clamava, nós podemos ver que ela já começa a ser erguida, a estrutura metálica da pedonal começa já a ser erguida e não tarda os cidadãos então poderão com maior conforto também fazer a travessia de uma extremidade para a outra com mais segurança, fazendo uso da pedonal que está a ser erguida aqui por parte do governo da província de Luanda. Muito que os cidadãos ou os munícipes aqui de Belas clamavam para que de facto este ponto tivesse uma pedonal, tendo em conta também a movimentação que aqui se faz, que é de facto frenética, e hoje no que ao trânsito diz respeito não é daqueles dias em que de facto a situação fica meio que complicada transitar aqui na Fidel de Castro, mas hoje está mais confortável, podemos assim dizer, para os cidadãos e também os automobilistas que diariamente circulam neste troço rodoviário. Hoje, 4 de fevereiro, muita gente também ainda no próximo encontro vamos ter também alguns cidadãos para falar especificamente sobre o 4 de fevereiro, o dia da libertação nacional, testar um pouquinho do conhecimento, da cultura geral por parte dos munícipes aqui de Luanda. Então, é um até já. Até já, Simão João. Até já, Simão. Vamos aguardar então as entrevistas, a conversa com os nossos cidadãos também. Exatamente. Sobre esta data, sobre este feriado nacional, o dia do início da luta de libertação nacional. Nota positiva Exatamente. neste apontamento é a retoma das obras de construção da pedonal, que vai facilitar a travessia daquelas pessoas que nós vimos, que temos estado a ver nos vários apontamentos que fazemos naquele local. Quer Exatamente. dizer que vamos ter uma travessia mais segura e um trânsito mais fluido também. Exatamente. E é sinal também de que estamos a fazer a nossa parte. Estamos porque sim. O facto de estarmos lá também constitui, de alguma forma, pressão para que as coisas arranquem. E por falar em 4 de fevereiro, Iracema, é sobre o 4 de fevereiro que estamos hoje a conversar com os nossos ouvintes, a saber até que ponto os jovens conhecem a história do 4 de fevereiro, como é que a celebração este ano, cujo ato central é na província de Cabinda, acontece sob o lema Preservando os valores da pátria, honremos os nossos heróis. Como é que nós podemos honrar os nossos heróis? Exatamente. Então é sobre o 4 de fevereiro que estamos hoje a conversar com os nossos ouvintes. Muito bem, uma data histórica para Angola. Indelével. 65 anos depois estamos a celebrar o início da luta de libertação nacional que levou-nos até à independência conquistada em 1975, a 11 de Exatamente. novembro de 1975. Exatamente. Certamente há muito o que se dizer sobre esta efeméride, que acaba por ser também um exemplo para todos nós, não é? Exatamente. Sobre a necessidade de lutarmos, exatamente, de nos impormos De honrarmos. diante de certas situações e honrarmos a memória de todos aqueles que tombaram para que Angola estivesse livre, tal como Exatamente. estamos hoje. Exatamente. E valorizar aqueles que ainda estão aqui para contar a história. Muito bem, muito bem. Janete, meio-dia. Desta forma nós carimbamos a nossa primeira conexão. Carimbamos a nossa Ao primeira menos participação. que tenhas alguma coisa para nos dizer.
ou fica para o próximo apontamento? Vamos ficar para o próximo apontamento, Iracema Marnal. Muito bem, Janete, é sempre um prazer. Até já, daqui a pouco nós voltamos. Agradeço muito a sua boa disposição. Bom dia com energia. Bom dia com muita energia. Bom E dia, por aqui Iracema nós temos Marnal. informação no Manhã Girassol. Assinala-se hoje mais um aniversário do 4 de fevereiro de 1961, data que marca o início da luta armada de libertação nacional, processo que culminou com a conquista da independência de Angola. Neste dia histórico, um grupo de angolanos munidos de armas rudimentares protagonizou ataques às cadeias de Luanda com o objetivo de libertar presos políticos, desencadeando um dos momentos mais simbólicos da resistência nacional contra o colonialismo. A província de Cabinda vai acolher hoje o ato central, que será presidido pelo Ministro do Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Furtado. A cerimónia, que vai contar com distintos membros do Executivo e demais entidades, vai decorrer sob o lema "Preservando os valores da pátria, honremos os nossos heróis". O programa reserva várias atividades, com destaque para a deposição da coroa de flores, a inauguração de infraestruturas sociais, bem como um ato político. A data, de elevado significado histórico para o país, serve para celebrar o 65º aniversário do dia do início da luta armada e libertação nacional, recordar a importância da efeméride, sensibilizar e mobilizar os angolanos em tarefas para a consolidação da paz, a reconciliação nacional e a reconstrução de Angola em todas as vertentes. A vice-presidente do MPLA alertou a juventude a honrar os heróis do 4 de fevereiro e de todas as lutas que culminaram com a independência nacional e a conquista da paz. Mara Quiosa falou na abertura da aula magna sobre o 4 de fevereiro, organizada pelo MPLA para homenagear os participantes na histórica madrugada do 4 de fevereiro de 1961. O encontro reuniu académicos, estudantes, militantes e simpatizantes do MPLA. O objetivo foi promover uma reflexão sobre a coragem empreendida pelos heróis que, no longínquo 4 de fevereiro de 1961, com katanas e outros artefactos, atacaram a cadeia de São Paulo e a casa de reclusão para libertar os presos políticos que lá se encontravam. Na ocasião, a vice-presidente do MPLA, Mara Batista Quiosa, considerou que cabe à academia pesquisar e difundir estudos sobre o 4 de fevereiro e outras batalhas que culminaram com a conquista da independência e da paz. Por outro lado, a vice-presidente dos camaradas sinalizou que as batalhas deste tempo são outras. Mas enfrentamos problemas complexos que exigem soluções responsáveis, realistas e sustentáveis. As batalhas do nosso tempo são outras. E não são batalhas menores. São batalhas que exigem disciplina, trabalho, união e um profundo sentimento de patriotismo, os mesmos valores que inspiraram os heróis do 4 de fevereiro. Para a vice-presidente do MPLA, além de outras instruções, os heróis do 4 de fevereiro ensinaram que a independência não é uma dádiva, mas uma conquista. Quanto à juventude, Mara Quiosa referiu que esta franja da sociedade tem hoje a missão de empunhar a arma do conhecimento e estar na linha da frente do desenvolvimento de Angola. A juventude angolana ocupa, neste contexto, um lugar central. Os jovens de hoje não são chamados a empunhar armas, mas são chamados a empunhar o conhecimento, a competência, a ética e o espírito de serviço público. São chamados a estudar, a trabalhar, a inovar e a participar ativamente na vida económica, social e política do nosso país. Uma juventude desligada da sua história torna-se vulnerável a discursos fáceis, a soluções ilusórias e a projetos que não servem o interesse nacional. Durante a sua dissertação, a vice-presidente do MPLA destacou também o papel da mulher nos processos de libertação nacional.
Quiosa defendeu a preservação da independência e da paz. O 4 de fevereiro lembra-nos que a liberdade não é irreversível se não for cuidada. A independência não se mantém por inércia. Ela exige vigilância, compromisso e uma cidadania ativa. Por isso, celebrar esta data é afirmar que acreditamos em Angola, é reafirmar que confiamos na capacidade do nosso povo de superar dificuldades, como tantas vezes o fez ao longo da sua história. Mara Batista Quiosa, vice-presidente do MPLA, sobre a relevância do 4 de fevereiro de 1961, dia do início da luta armada de libertação nacional. E o legado dos heróis do 4 de fevereiro e a melhoria das condições sociais dos ex-combatentes foram defendidos nesta terça-feira pelo membro do Conselho de Honra do MPLA, Amadeu Amorim. Por sua vez, o primeiro secretário nacional da JMPLA, Justino Capapinha, explicou que a sua organização tem promovido encontros para divulgar os feitos da geração passada. O presidente do Processo dos 50, Amadeu Amorim, admite que, passados 65 anos desde o início da luta armada de libertação nacional, o país conheceu um desenvolvimento considerável. No entanto, o veterano político reconhece que muitos dos antigos combatentes ainda não usufruem da dignidade que lhes é merecida. Ainda assim, Amadeu Amorim acredita em dias melhores. Quantos deles estão aí, alguns até quase a pedir esmola? Mas é um processo, é uma continuação. O nosso país está a crescer, está a grandes pulos qualitativos em termos de economia. Estamos a tentar resolver grande parte das situações e é muito provável que um amanhã mais bonito possa aparecer para efetivamente se dar condições não só aos presos políticos, não só aos homens do 4 de fevereiro, mas num total, a nossa população em geral, porque precisamos efetivamente melhorar e dar condições a estes homens, filhos de uma nação rica. O primeiro secretário do MPLA em Luanda, Luís Nunes, sinaliza que falar do 4 de fevereiro é recuar no tempo e dignificar uma liberdade conquistada. Para os dias de hoje, Luís Nunes diz que a visão passa pelo desenvolvimento de uma nova nação. Evocar esta efeméride é recordar que a liberdade não foi concedida, mas sim conquistada. Que cada conquista traz consigo uma responsabilidade histórica. Devemos preservar, aprofundar e projetar no tempo os ideais que motivaram a nossa luta. Atualmente, a missão é clara e exige a mesma determinação: transformar as katanas da luta armada em força de trabalho, produção e progresso. Quanto à informação sobre a importância do 4 de fevereiro, Luzia Inglês Vandunen Inga assume ser uma responsabilidade dos mais velhos. A responsabilidade da juventude aprender é nossa, de todos nós, em sabermos explicar a importância sobre o 4 de fevereiro, a importância e o valor dos que lutaram graças ao 4 de fevereiro para que Angola hoje tenha 50 anos de independência. Nós, os jovens, todos os dias, no diálogo e no contacto, pedimos todos uma Angola melhor, uma Angola que de facto sirva os interesses dos seus filhos. Mas essa Angola melhor só vai ser possível se estivermos unidos, se trabalharmos, se nos dedicarmos e ali, onde cada um de nós estiver, contribuir de facto para que este país possa prosperar. Militantes veteranos e jovens do MPLA defendem mais divulgação do legado dos heróis do 4 de fevereiro. Mudança de assunto, assinala-se hoje o Dia Mundial de Combate ao Cancro, uma data que visa sensibilizar a população, melhorar a educação e promover a ação pessoal e coletiva na luta contra a doença. Os especialistas falam da preocupação com o número crescente de casos registados em todo o país. Mesmo você tem essa doença que você tem, já é grave, se você não operar mesmo rápido, vais morrer, vais deixar teus filhos. Então eu não quero deixar meus filhos, porque meus filhos ainda são pequenos. São histórias que representam a realidade vivida por muitos angolanos. A curva dos casos registrados de cancro é ascendente
Em 2023, foram diagnosticados 221 novos casos de cancro, 2024, 444 e 2025, 543. São alarmantes, só para ter noção, no ano passado, de janeiro a dezembro do ano passado, a Liga direcionou para o Instituto Angolano do Controle do Câncer aproximadamente 100 casos. Os cânceres mais incidentes são das mulheres, mama e colo do útero. Como sabem, mama em cerca de 99% ocorre nas mulheres, 1% nos homens. Engana-se, contudo, quem acredita que o cancro da mama é um problema apenas das mulheres. Os homens também são vulneráveis, embora o diagnóstico seja pouco falado. No universo de 2030 pessoas, tivemos uma aderência de 20 homens até o momento, até hoje, último dia. E todos eles, a sua maioria, positivos. O preconceito e o medo afastam muitos homens dos consultórios médicos. O atraso na detenção e no início do tratamento tem levado a um aumento da taxa de tumores diagnosticados. O maior problema nosso não é da falta do centro. O maior problema é que as pessoas chegam tarde, estadio avançado. E isso pode se impedir desde que as pessoas tomam consciência e procuram os profissionais de saúde. Cerca de 85% dos pacientes que nos chegam em estadio muito avançado. Uma vez detectada a patologia, o desafio passa pelo tratamento. E é importante que as pessoas tenham essa consciência. Numa clínica, uma sessão de quimioterapia ou de radioterapia custa acima de 500 mil kwanzas. E às vezes um paciente tem que fazer 30 sessões de radioterapia. Algumas doenças cancerígenas são preveníveis, como o câncer da mama. Recomenda-se que as mulheres, uma vez por mês, uma semana depois do período menstrual, devem palpar as suas mamas. Os especialistas alertam para a prevenção. É uma doença que se vai desenvolvendo e que vai minando outros órgãos, não só a mama, como outros órgãos. E a paciente acaba por morrer por falência desses órgãos. Não se deixar invadir pessimismo, não é? As pessoas têm que ter uma atitude positiva, o que é muito difícil. A família tem que abraçar também esta causa, tem que ajudar. Tem que ter uma vida saudável, uma vida de higiene, uma vida alimentar. Os açúcares, o álcool, o tabaco, tudo isso vai fomentando o aparecimento ou o desenvolvimento desta doença. O país viveu no ano passado o Outubro Rosa, Novembro Azul e vive atualmente a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra o cancro do colo do útero, iniciada a 27 de outubro de 2025, com a meta de imunizar mais de 2 milhões de meninas entre 9 e 12 anos. E passados quase 3 meses desde a sua inauguração, a primeira casa de passagem de Angola continua inativa. O espaço tem como propósito acolher doentes oncológicos vindos de outras províncias para tratamento em Luanda. A Girassol visitou o Lar da Esperança e constatou que o local, que inicialmente receberia os primeiros pacientes a 1 de janeiro deste ano, permanece fechado. De Esperança ficou somente o nome. A primeira casa de passagem de Luanda para doentes oncológicos permanece encerrada. O local foi inaugurado no dia 9 de dezembro de 2025 no Zango 8000, província de Colo-Ibengo. A quando da sua inauguração, a promessa era que a instituição iria receber os primeiros pacientes no dia 1 de janeiro deste ano. A partir do dia 1 de janeiro, no caso, começaremos a receber os primeiros pacientes. De lá para cá não houve alteração. Conversamos com a responsável da Liga Angolana contra o Cancro, Luzimira João, que garantiu que tudo está preparado para começar a receber os primeiros pacientes. Não foi possível em janeiro por questões estruturais. Não tínhamos um gerador, por exemplo, não há ainda energia da área. Nos debatemos com este desafio, mas graças a Deus conseguimos. Já temos o gerador, que era a nossa maior preocupação.
e também estava em obra, estávamos a finalizar o espaço que vai poder acolher o zelador e neste momento está concluído, então estamos preparados para a partir deste mês de fevereiro começar a receber os primeiros pacientes. As casas de passagem para doentes oncológicos servem como alojamento provisório, suporte emocional e nutricional para pacientes e muitas vezes seus acompanhantes que se deslocam de outras regiões para realizar os tratamentos de cancro, como quimioterapia e radioterapia. Uma casa de passagem requer que tenha um enfermeiro permanente que possa de facto fazer o acompanhamento e temos ali bem próximo o Hospital Geral do Zango. Na eventualidade de alguma emergência, inicialmente esses hospitais, esses pacientes que vão estar na casa de passagem poderão ser socorridos, né, para qualquer emergência no Hospital do Zango e se haver necessidade com a ambulância ao Hospital do Zango, aí sim vai fazer a transferência para o Instituto Angolano de Controle do Câncer. A primeira casa de passagem para doentes oncológicos conta inicialmente com 3 quartos que numa primeira fase poderão acolher 16 pacientes, dos quais 10 em sistema rotacional e 6 que terão um período de estadia mais demorado. E Angola conta apenas com 18 médicos de endocrinologia, um número que não satisfaz a demanda. Entraram em serviço nesta terça-feira mais 3, todos formados em Angola no Hospital Josina Magel. A formação em endocrinologia em Angola tem sido avançada com a integração de médicos angolanos especialistas na área. A endocrinologia é uma especialidade médica que estuda as glândulas endócrinas e trata doenças hormonais e metabólicas. A especialista em endocrinologia, Cecília Saviqueia, diz que os jovens finalistas que foram apresentados estão preparados para exercer suas funções onde forem destacados. Pela primeira vez, nós teremos médicos especialistas em endocrinologia formados aqui mesmo no nosso país. José Mavungo, médico especialista em endocrinologia, diz que não foi um processo fácil, mas com muita dedicação foi possível. Não foi um processo fácil, de facto, porque começamos do nada, como se fosse uma espécie de uma aventura, mas tínhamos fé que nós podíamos conseguir os nossos propósitos. E aqui estamos hoje, conseguimos que as pessoas se formassem e se graduassem como especialistas. Estamos a fazer exames de saída para depois o Instituto de Centro da Saúde otorgar os títulos e eles serem livres de exercer a sua função como endocrinologistas. É mais um aporte que estamos a dar para a saúde dos angolanos. A formanda e especialista Alda Mendes está satisfeita com o momento, diz que foi difícil, mas prazeroso. À medida que foi uma oportunidade que recebemos há mais ou menos 4 anos para frequentar a especialidade em endocrinologia, e poder chegar até o fim dessa meta deixa-nos também particularmente muito orgulhosos. O acidente vascular cerebral, AVC, é uma condição grave que ocorre quando há uma interrupção no fluxo sanguíneo para uma parte do cérebro. É uma das principais causas da morte e incapacidade permanente em todo o mundo, afetando 1 em cada 6 pessoas ao longo da vida, segundo Rosa Alexandre. Dizer que o AVC é uma das complicações também uma das complicações crônicas da diabetes mellitus. Isso quer dizer, se a gente não tem um controle exato, as crianças, posso dizer que têm algum transtorno a nível metabólico que pode levar ao AVC. Aos adultos que já têm comorbilidade como hipertensão, obesidade, doença renal crônica, isso sim, senhora, pode levar também à descompensação e levar a um AVC. Hipertensão arterial não controlada é uma das causas. A diabetes mellitus não controlada, porque a diabetes o AVC, temos o AVC como uma das complicações crônicas da diabetes.
O tempo no Manhã Girassol, começamos em Cabinda, que acolhe hoje o ato central do 4 de fevereiro, e a previsão para o dia de hoje é com trovoadas em partes da zona. Enquanto às temperaturas, 24 graus de mínima e 31 de máxima, umidade do ar 77%. Em Luanda, a previsão de um dia com nuvens e períodos de sol, e quanto às temperaturas, 25 de mínima, 32 de máxima, umidade do ar 72%. Estamos a fazer o primeiro intervalo. Eu regresso a seguir com outras da atualidade para lhe contar nesta edição do Manhã Girassol. Até já. Já estamos de volta e vamos ter novamente o regresso ao retrato do trânsito. Vamos regressar à rua para termos o movimento rodoviário nesta manhã de quarta-feira, dia de feriado nacional, novamente à boleia do Centro Integrado de Segurança Pública. Estamos a começar na Avenida de Olinda Rodrigues, ao pé do Comando Municipal de Viana. Aqui o movimento rodoviário é completamente fluido, à semelhança de outros pontos onde estivemos no primeiro apontamento. Para aqueles que nesta altura seguem viagem em direção à província de Icolibengo ou vão pegar a Avenida Fidel Castro, o movimento rodoviário é mais intenso de viaturas, mas também sem constrangimentos para quem trafega neste ponto. No sentido oposto, é completamente fluido o trânsito também. Recomendamos nesta manhã de quarta-feira, quando são 7h42. Estamos na estrada da Camama, trânsito completamente fluido, sem engarrafamento, sem congestionamento nos dois sentidos. É só deslizar, é só escorregar nesta altura, não há embaraço, não há ponto de estrangulamento. Um bom dia para se circular na cidade capital, e as razões são conhecidas. Hoje é feriado, a maior parte das pessoas estão em casa e por esta razão temos um trânsito completamente descongestionado. Estamos agora na Pedro de Castro Vanduna, em Loi, precisamente na paragem do Golfo 2. Uma presença massiva de azuis e brancos e também de outros automobilistas, mas olhando para o movimento rodoviário, também é fluido. Recomendamos nos dois sentidos, tanto para os automobilistas que nesta altura riscam o asfalto em direção à zona do Quimbango e os que saem deste ponto e seguem viagem em direção à Vila do Gameque. Está favorável o movimento rodoviário na estrada direita de Cacoaco. O dia completamente soalheiro, o Rei Sol já deu ar da sua graça, mas olhando para o movimento rodoviário, aqui está tranquilo para os que seguem viagem em direção à Vila de Cacoaco e para aqueles que seguem viagem em direção à zona da Petrangol, certamente, ou poderão chegar à zona do Porto de Luanda ou seguir pela rua de Ndunduma, passando pelo município do Sambizanga. Mas olhando para o trânsito, recomendamos, está favorável, sem engarrafamento, sem congestionamento nesta altura. Conexão com a Girassol FM a seguir. E já temos a nossa companheira, a Janete Meio-Dia. Janete, bom dia, bom dia. Estamos de volta. Bom dia também para os radiovintes e para o técnico em serviço. Estamos de volta, Iracema. Bom dia com muita energia para os telespectadores e para toda esta vasta equipa envolvida na produção e realização do Bom Dia com Energia. Uma equipa que se desdobra dentro e fora da redação. Exatamente. E faz acontecer esta manhã. É o Joel Anselmo, que está no comando técnico do Bom Dia com Energia neste dia de quarta-feira. Certamente não será o mais produtivo da semana, pelas razões que todos nós conhecemos. Hoje é feriado, a maior parte das pessoas não estão a bombar, só alguns, assim como nós, mas sempre com boa disposição, boa vibe, e claramente esta boa vibe que vem aí, vem do Bom Dia com Energia, nos 102.7, a estação radiofónica da Rede Girassol. O compromisso foi assumido e nós estamos aqui para honrar a nossa palavra. Exatamente, e não estamos a tremer, atenção. Com certeza. Não estamos cansados. Não estamos cansados. Nem um pouco, nem mais ou menos. Nem um pouco, nem mais ou menos. Alguns vão voltar para o trabalho cansados amanhã.
Não percebi, Janete? Alguns voltam cansados ao trabalho amanhã. Sim, mas têm que trabalhar. Já notamos. Mesmo que estiverem a tremer, atenção. Exatamente. Devem-se fazer presente nos seus postos de trabalho. Olha, Janete, meio-dia vamos ter aqui uma conexão com a Fernanda. Fernanda Gonga, que está nesta altura no Museu da Escravatura. Vai acompanhar então o momento de hastear da bandeira. O Governo Provincial de Luanda realiza neste exato momento a cerimónia alusiva à celebração dos 65 anos do 4 de fevereiro, data que assinala o início da luta armada de libertação nacional com o hastear da bandeira, monumento no Museu Nacional de História Militar e Não Escravatura, como eu fiz referência, e deposição de coroa de flores no monumento ao soldado desconhecido. O ato está a ser presidido pelo Ministro da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, João Ernesto dos Santos. A Fernanda dos Santos, nesta altura em prontidão. Fernanda Gonga, não Fernanda dos Santos, nesta altura em prontidão. Fernanda, muito bom dia, minha colega. Aí onde te encontras, como é que está o evento nesta altura? Ora, muito bom dia, Iracelma, Arnaldo e também Janete Meio-Dia e também a vasta audiência da Rede Girassol, quer os telespectadores, assim como também os radio-ouvintes. Nesta altura, encontramos-nos aqui na Fortaleza de São Miguel, no Museu de História Militar, onde já está a acontecer este processo do hastear da bandeira em memória aos heróis tombados no início da luta armada de 1961, a luta de libertação nacional assinalada a 4 de fevereiro. E, nesta altura, este ato, conforme disse mesmo, está a ser presidido pelo Ministro da Defesa e Veteranos da Pátria, João Ernesto Liberdade, e a altura que se segue, conforme conseguimos aqui observar nas imagens transmitidas pelo repórter de imagem Manuel Matamba, é o momento do hastear da bandeira, que vai ser seguido então depois da entoação do hino nacional da República da Angola. Nós estamos aqui a acompanhar desde as primeiras horas, nesta altura, aqui na Fortaleza de São Miguel, onde as tropas angolanas da República de Angola posicionam-se para honrar aqueles que são os heróis que estiveram na linha da frente num processo que veio depois culminar com o ano de 1975, o ano então em que o país alcançou a independência e também livrou-se daquilo que é o jugo colonial português. Um ato que aqui em Luanda está a servir para esta homenagem, e o marco central está mesmo concentrado na província de Cabinda este ano. E lembrar que este ato que está a ser promovido pelo governo da província de Luanda, além de contar com a presença do governador da província de Luanda, Luís Nunes, também está a contar com a presença de outras entidades governamentais daqui da província de Luanda, nomeadamente estamos a falar de administradores dos vários municípios que compõem a província de Luanda, desde o município de Viana, também o município de Cacoaco, o município do Ojiaenda, este novo, em função da nova divisão político-administrativa, também aqui gestores dos municípios de Talatona, também do Kazenga e ainda aqui do Sambizanga, ladeados então de outras entidades que fazem parte do aparelho governativo da República de Angola. Este momento que estamos aqui a observar, momento solene, é o momento do hastear da bandeira, em memória, conforme já fizemos referência, dos heróis tombados no 4 de fevereiro, e ao longo deste processo todo, desde 1961 até ao ano de 1975, ano da independência da Angola. É um momento em que se presta homenagem e honra àqueles que deram a cara, deram o peito à bala, como se costuma dizer, para que o país viesse, portanto, viver um momento
de liberdade, de independência, fora então de todo aquele regime português que esteve a governar o país durante muitos anos e esteve a governar sob um método de opressão e também repressão de filhos da pátria angolana. Nós estamos aqui a observar, depois vai acontecer uma partida ao memorial do Dr. António Agostinho Neto, em que se vai fazer também a deposição de uma coroa de flores ao túmulo do soldado desconhecido, igualmente em memória às vítimas que perderam as vidas no período mesmo de luta pela independência nacional. Aqui, o momento que nós conseguimos observar, a bandeira da República de Angola já está a ser hasteada pelas tropas angolanas, uma combinação entre efetivos do Ministério da Defesa Nacional, quer também como os do Ministério do Interior, a unirem forças para, portanto, erguer da bandeira nacional da República de Angola. O que para os nossos ouvintes é esta fotografia falada que podemos aqui fazer na Fortaleza de São Miguel, em que está a decorrer este ato. Nesta altura é o hastear da bandeira, um momento solene de muita prontidão e também silêncio por parte das entidades que aqui se fazem presentes para o respeito que se impõe pela honra aos heróis da libertação de Angola. Uma data que homenageia esses heróis, tudo porque esta data é um marco histórico que pavimentou o caminho para a independência conquistada em 1975. Uma luta que é considerada uma luta corajosa, que foi precedida depois de ações legais e também clandestina, e culminou, claro, com a independência de Angola. Nós estamos aqui a observar imagens, conforme o nosso repórter de imagem nos dá a ver, das entidades que estão aqui presentes a testemunhar este ato, que é presidido pelo Ministro da Defesa e Veteranos da Pátria, João Ernesto Liberdade, e também outras entidades afetas ao governo da província de Luanda, e não só, como também ao governo de Angola. Aqui a presença de comandantes generais e também a presença de secretários de Estado, administradores e outras entidades que fazem, portanto, funcionar aquilo que é a gestão política de Angola. O momento que se segue nesta altura, e é por isso mesmo que eu vou devolver o sinal a Iracelma Arnaldo e a Janete Meio-Dia, é o momento da entoação do hino nacional da República de Angola. Vamos ouvir nesta altura o entoar do hino nacional.
precisamente aqui o momento da entoação do hino nacional da República de Angola, Angola Avante, que se seguiu depois daquilo que foi o hastear da bandeira em sinal de honra aos heróis tombados no 4 de fevereiro e ao longo do processo da luta armada de libertação nacional, um ato que está a ser presidido pelo Ministro da Defesa e Veteranos da Pátria, João Ernesto Liberdade, e vai depois seguir-se a deposição de uma coroa de flores ao túmulo do soldado desconhecido, ato que vai acontecer no Memorial Doutor António Agostinho Neto, onde esta equipa vai seguir e, claro, a Rede Girassol também se vai fazer presente para querer dar as imagens a ver, como também fazer esta fotografia falada para os ouvintes da Girassol FM. Nesta altura é o apontamento possível que nós podemos fazer e vamos seguir, tão logo tivermos outras informações. Girassol, Marnaldo e Janete, meio-dia, prontamente vamos levar a si em direto. Muito bom dia. Bom dia, Fernanda Gonga, e nós vamos já aguardar por ti e também o resto da equipa que está do outro lado, no exterior, para trazer os momentos que vão marcar então as celebrações do 4 de fevereiro aqui na nossa cidade capital. Lembrar que o ato central acontece na província de Cabinda. Exatamente. Muito bem. Já dentro do meio-dia vamos voltar à rua, vamos ter o Simão João. Depois deste momento do hastear da bandeira monumento, vamos ter o Simão João para nos dar o ponto de situação do movimento rodoviário, nesta altura na Pedro de Castro, Vanduna e Loi, logo à entrada da urbanização Nova Vida. Simão João, muito bom dia, meu colega. Vamos à informação do trânsito, que nesta altura está completamente fluido. Completamente fluido, Iracelma, sem sombra de dúvidas. Hoje, feriado nacional, então aqui é só deslizar, mas claro está, com máxima prudência possível e também atenção redobrada por parte dos automobilistas, porque hoje está de facto facilitada aquilo que é a mobilidade rodoviária por esta altura dos veículos que estão a sair, por exemplo, da zona do Futungo e estão passando aqui pela zona bem a entrada do Nova Vida, tal como disseste. Então não há constrangimentos de maior por parte daquilo que é a fluidez do movimento rodoviário em dias de atividade normal de trabalho. Vê-se claramente que este ponto, sobretudo para quem vai descer até aí a zona da Vila da Gamec, fica muito congestionado. Por esta altura seria um engarrafamento terrível, com várias faixas de rodagem já completamente preenchida e os carros literalmente parados. Mas hoje, contrariamente, não é o que se vê em função do feriado nacional, o dia da libertação nacional, da luta de libertação nacional. Então hoje muitos estão claramente a descansar, a aproveitar para recuperar as energias, porque amanhã é dia de trabalho e hoje então muitos estão a aproveitar de facto o feriado do 4 de fevereiro. E tal como nós prometemos no nosso primeiro apontamento, falar com alguns cidadãos sobre esta efeméride, o 4 de fevereiro, dia importante de libertação nacional. Vamos conversar com um jovem daqui desta zona do Nova Vida. Antônio Joaquim, muito bom dia. Hoje o 4 de fevereiro, feriado nacional, o que é que representa de facto esta data para si? Muito bom dia Girassol TV, bom dia aos telespectadores e bom dia ao povo angolano. Não é? Bem, olha, esta data é uma data muito importante para nós, não é? Tudo bem que passamos lá alguns momentos difíceis, mas temos que celebrar, não é? E de certeza que todos os angolanos, né? E não só os angolanos, aqueles que também acompanharam a história de Angola, não é, tão atento, não é, com esta data, não é, e na nossa celebração. E, bem, praticamente é mais ou menos isso que eu tenho para dizer. E não é, mostrarmos aquilo que vai de acordo, não é, a situação que nós passamos com ele. É uma data também de reflexão. É uma data de reflexão, e não só. E é uma data porque nós, os jovens que estamos agora, não é, realmente não passamos naquela data, mas a história vem nos mostrar, não é, esta mesma data, e todos nós vamos refletir, porque a história foi uma história que não foi assim tão lá com muita felicidade, mas nós conhecemos por causa da história. Então, Joaquim, é feriado, tirou o dia para aproveitar, resolver alguns assuntos?
Certo, pronto, tirei. Quando chega esse dia, é claro que temos que tirar, não é? Um dia de poder resolver algumas tarefas e também aproveitar o descanso, porque muito tempo de trabalho requer um pouco de descanso. Então, cheguei aqui para resolver alguns assuntos básicos e depois regressar para casa. Muito obrigado. Antônio Joaquim é um dos jovens aqui que está aqui próximo ao Nova Vida, para aproveitar então resolver também determinados assuntos deste feriado nacional, 4 de fevereiro. Então, Iracema, nós vamos fazer mais um ponto e vírgula e voltar já daqui a pouco. Até já. Até já, Simão João, e o movimento do trânsito e também a conversa com os nossos irmãos angolanos sobre a efeméride de hoje, o feriado nacional, Exatamente. O início da luta de libertação nacional. Janete. Hoje é um daqueles dias em que Luanda fica atípica. Completamente. Um dia bom para se circular Exato. pelas diferentes vias aqui da nossa cidade capital. Entretanto, amanhã tudo volta ao normal. Não com muitas opções de serviços, principalmente, porque hoje provavelmente tem muitas lojas fechadas, os estabelecimentos todos que prestam serviços públicos a nível de tratamento de documentos, como conservatórias, notariados e tudo o resto, está fechado hoje. Entretanto, hoje é mesmo dia para descansar. Hoje é um dia para descansar, mas lembrar que aqueles lugares assim de lazer estão abertos. Exato, os lugares para de lazer receber as diferentes brilhar. famílias que aí a correrem, não é? Para aproveitarem, conviverem, exatamente, aquele momento, aquele tempo de qualidade que não conseguimos fazer noutros dias, a não ser o fim de semana. E hoje, como é uma pausa na semana, por que não estar com a família, por que não estar com a mulher, não é? Há um pouco de cumbu, início do mês, então é importante fazermos estes momentos. Hoje é aquele dia para dizer, não só de trabalho viverá o homem. Exatamente. O momento Exato. de descontração também é fundamental, é importante. E com a família sabe ainda melhor. Com certeza. Muito bem, Janete, até já. Até já, Iracelma. Bom dia com energia. Por aqui nós vamos seguir porque temos informação no Manhã Girassol. O chefe de Estado angolano e presidente em exercício da União Africana discursou nesta terça-feira na Cimeira Global de Investimento em África, que decorreu à margem do Fórum Mundial de Governos, que teve início nesta terça-feira no Dubai, Emirados Árabes Unidos. João Lourenço voltou a defender na ocasião uma nova visão continental face à atual conjuntura mundial. No seu discurso, o chefe de Estado angolano e presidente em exercício da União Africana destacou a importância do evento como espaço de reflexão sobre as mudanças na ordem mundial e sobre a necessidade de uma governação proativa e responsável. Referiu-se às tendências recentes nos alinhamentos e realinhamentos geopolíticos globais como um sinal importante para a África, que, no seu entender, deve desenvolver-se através da disciplina nos investimentos. Estamos a testemunhar uma grande mudança de paradigma sobre como atrair investimento para a África, tendo presente a necessidade da África desbloquear o valor dos seus ativos soberanos para acelerar o seu desenvolvimento e crescimento para concretizar a Agenda 2063, a África que queremos. João Lourenço defendeu igualmente que a África, continente com 40% das reservas globais de minerais, metais e elementos raros, detém a chave para a transição energética global, especialmente para a geração de energia renovável e para os minerais necessários para os sistemas de armazenamento de energia em baterias e veículos elétricos, entre outras potencialidades. O gás natural da África pode alimentar os sistemas energéticos em todo o mundo. As florestas e a biodiversidade tornam a natureza parte do nosso saldo global de recursos para o desenvolvimento do continente. A África deve cada vez mais aproveitar estes ativos soberanos, monetizando-os para desbloquear valor. É precisamente isso que a Cimeira Global de Investimento em África vai apoiar os países africanos a fazer. Para o presidente em exercício da União Africana, o Fórum Global representa uma ponte institucional que, bem estruturada, poderá ligar a África aos investidores globais de modo seguro, sustentável e mutuamente vantajoso. A Cimeira Global de Investimento em África trabalhará com os países africanos
para oferecer aos investidores essa previsibilidade com regras estáveis, regimes de incentivos transparentes e contratos respeitados. No caso concreto de Angola, estamos a implementar reformas estruturais de grande impacto econômico e social. O Presidente da República enumerou ainda alguns dos passos dados no domínio da simplificação de procedimentos de investimento em Angola, tendo deixado claro que o país destaca-se nessa altura entre os lugares do mundo mais seguros para investimento. Simplificamos os procedimentos de investimento através da janela única de investimento, modernizamos o quadro legal para garantir transparência e proteção ao investidor, entre outras reformas estruturais favoráveis ao investimento. Permitam-me ainda destacar alguns dos ativos soberanos estratégicos que Angola oferece aos investidores globais. Somos dos maiores produtores de petróleo em África, mas estamos também a expandir rapidamente o nosso setor de energias renováveis, com o objetivo de atingir cerca de 70% de energia renovável já para o próximo ano. O potencial mineiro que o país ostenta e as valências do corredor do Lobito não deixaram de dominar o discurso do chefe de Estado angolano. O nosso setor mineiro é rico em diamantes, ouro e minerais críticos e tem sido alvo de reformas estruturais que garantem a transparência e são favoráveis aos investidores. A agricultura e o agronegócio são prioridades e contam com incentivos governamentais específicos. As nossas iniciativas de infraestrutura, como o transformador Corredor do Lobito e as novas concessões portuárias e aeroportuárias, estão a posicionar Angola como um hub logístico regional e estamos a abraçar a economia digital, a abrir o nosso setor de tecnologias de informação e comunicação e a modernizar os serviços financeiros para o futuro. A Cimeira Global de Investimento em África aconteceu à margem da Cimeira Mundial de Governos, que teve início hoje no Dubai, Emirados Árabes Unidos. Seguimos com as notícias. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, concedeu audiência a um grupo de juízes constitucionais africanos que participam no Fórum Constitucional sobre os Direitos e Garantias das Jovens Mulheres e Crianças, que decorre em Luanda. A audiência serviu para apresentar as preocupações relacionadas com a proteção dos direitos das mulheres e crianças. A delegação integrou o juiz jubilado do Tribunal Constitucional da África do Sul, Albi Shaks, o juiz conselheiro do Tribunal Constitucional do Mali, Maitre Ibrahim, e o juiz jubilado do Tribunal Constitucional da Argélia, Moussa Larab. Durante o encontro, foram apresentadas à vice-presidente da República as principais reflexões e preocupações debatidas no fórum, centradas na proteção e promoção dos direitos das jovens mulheres e das crianças no continente africano. Sem a participação ativa das mulheres, and it starts, inicia-se com as mulheres jovens, com a intenção, com confiança, com informação, com uma certa solidariedade feminina. Sem estas qualidades, nunca haveria a libertação do continente africano da pobreza, da confusão, das guerras, dos conflitos. O Mali? Em Mali, a situação não escapa, porque no preâmbulo da Constituição temos a defesa de direitos humanos. E isso também depende da colaboração entre os órgãos legislativos que criam as leis e judiciário que aplica as leis. Isso depende desses dois órgãos, a colaboração de ambos. Também dos tribunais constitucionais, eles devem ter um punho forte para a aplicação destas leis. Each time I visit, parabenizar a Angola pelo seu desenvolvimento. Cada vez que eu venho cá, encontro novos
edifícios. O exemplo aqui do novo aeroporto de Luanda, que é magnífico, estão realmente de parabéns. E também parabenizo a veneranda juíza presidente do Tribunal Constitucional, doutora Laurinda Cardoso, Laurinda Prazer, pela sua ação e a vida que ela empenha na conferência das jurisdições africanas. A juíza conselheira, presidente do Tribunal Constitucional de Angola, Laurinda Prazeres Cardoso, destacou que a salvaguarda dos direitos das jovens mulheres e das crianças constitui uma preocupação transversal a todos os Estados e jurisdições constitucionais africanas e sublinhou, por isso, a necessidade da aplicação efetiva dos protocolos internacionais já ratificados pelos países membros. E é um problema que todos os Estados da África, todas as jurisdições, têm consciência dos vários protocolos ratificados, das várias promessas constitucionais, e tivemos a verificar ontem que Angola, em comparação com muitos outros países da África, tem, do ponto de vista da ossatura constitucional, regras bastante definidas em termos da proteção das jovens mulheres e das crianças. Portanto, em termos de prioridade, é algo que devíamos ter feito ontem. Portanto, fazê-lo hoje é tarde, mas ainda vamos a tempo. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, concedeu audiência a um grupo de juízes constitucionais africanos que participam do Fórum Constitucional sobre os Direitos e Garantias das Jovens Mulheres e Crianças, que decorre em Luanda. O Fórum reúne mais de 20 jurisdições constitucionais africanas, além de países observadores, com o objetivo de reforçar mecanismos jurídicos e institucionais que assegurem a proteção dos direitos das mulheres e das crianças face aos desafios sociais, culturais e legais persistentes em várias regiões do continente. Contas e números. A seguir, a economia do dia, a economia que comanda as nossas vidas. O processo de transferência de voos internacionais do aeroporto 4 de fevereiro para o aeroporto Dr. Antônio Agostinho Neto decorre com sucesso e será encerrado no próximo mês de março do corrente ano, afirmou a diretora de operações e cargas da entidade que está a gerir o aeroporto internacional Dr. Antônio Agostinho Neto, Soraya de Souza. Neste momento, mais de 99% das operações já estão instaladas no AIAN, faltando apenas uma companhia, a Airlink, da África do Sul, que deve transferir-se no dia 1 de março, fechando assim o processo. O Estado vai fazer um investimento de 249 milhões de euros para construir infraestruturas integradas na zona do Cabo Ledo, inseridas no projeto de desenvolvimento turístico. A informação consta de uma nota do governo de Angola, publicada no seu site. A execução do projeto de desenvolvimento turístico do Cabo Ledo será assegurada com o recurso a financiamento externo disponibilizado pela Mitsubishi Finance Group. De acordo com o diploma, a concretização desta empreitada de interesse público pressupõe a contratação de uma entidade com comprovada aptidão técnica, capacidade financeira e experiência na realização de obras de grande envergadura, de modo a garantir a qualidade, a eficiência e a sustentabilidade da execução do projeto. As privatizações das participações do Estado na Unitel e no Standard Bank Angola, através da oferta pública inicial, devem ocorrer até ao final do primeiro semestre de 2026, indica uma nota de previsão do Executivo avançada na primeira reunião da Comissão Interministerial
material. Estas operações devem injetar novo fôlego na praça financeira de Luanda e marcam uma fase decisiva do programa de privatizações. A Unitel, maior operadora de telecomunicações do país, terá 15% do capital social privatizado através de uma oferta pública inicial na Bodiva. Desta percentagem, 2% estão reservados para os trabalhadores e membros dos órgãos sociais da empresa. O processo insere-se no programa de privatizações ProPriv 2023-2026. A produção de petróleo de Angola deverá crescer 6,5% em 2026 para uma média de 1,14 milhões de barris por dia, face aos 1,7 milhões de barris diários produzidos em média em 2025. A projeção é da consultora Oxford Economics, que antevê a expansão sustentada pela entrada em funcionamento de novos projetos no final de 2025, os quais atingirão a capacidade máxima no primeiro semestre deste ano. Na mesma análise, os especialistas salientam ainda a elevada dependência da economia nacional do setor petrolífero. As exportações de crudo representaram, em 2024, cerca de 20% do produto interno bruto e 50% da receita do Estado. No documento, a consultora diz que, na ausência de alternativas viáveis, o país tem pouca margem de manobra, além de manter a produção, mesmo num cenário de possíveis reduções nas receitas de exportação. O polo industrial do município da Cala, na província do Ambo, contará, a partir de abril do presente ano, com uma fábrica de adubo com capacidade instalada para produzir cerca de 3.200 toneladas por mês, uma iniciativa do Grupo Antônio Mosquito. A informação foi avançada pelo diretor da unidade Fabril, Bernardo Inácio, tendo frisado que o empreendimento, além de evidenciar o impulso econômico na região, vai repercutir no desenvolvimento industrial, bem como aumentar a capacidade produtiva no setor agrícola. O responsável sublinhou que a nova fábrica foi instalada no polo industrial da Cala por ser uma zona estratégica para abastecer o corredor do Lubito, a região centro, sul e leste do país, com o objetivo de reduzir a dependência de importações e assegurar uma fonte estável de insumos para a agricultura. O preço do barril do petróleo Brent abriu nesta terça-feira em alta. O Brent, referência para as exportações angolanas, foi negociado no mercado internacional aos $67 por barril, mais $1 do valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent segue $6 acima do valor estimado no Orçamento Geral do Estado angolano 2026. Noutras commodities, às 18 horas desta terça-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $428, mais $3 do valor negociado no último fecho, 389 mil kwanzas, ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $3.809, menos $239 do valor negociado na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $4.966, mais $220 do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $594, o mesmo valor negociado na última sessão. Para a transparência e o controlo de gastos. No seminário foram refletidos temas com realce para a classificação orçamental da despesa, a inventariação do patrimônio e a arrecadação de receitas como forma de capacitar gestores e agentes públicos para uma gestão mais eficiente dos recursos, que tem como finalidade o bem-estar social, qualidade dos serviços públicos e a confiança dos cidadãos. A delegada provincial das Finanças de Luanda, Roberta Malaquias,
afirmou a expansão do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que teve início em 2025, que chegou a beneficiar apenas o município do Mussulo. Pelo menos a nível de Luanda, o município que beneficiou foi somente o município do Mussulo, mas para este exercício o programa expandiu-se, tem agora uma cobertura ao nível de toda a província, de tal forma que, em termos de beneficiários, nós teremos sim todas as escolas do primeiro ciclo, ou seja, do ensino primário, a contar então com um reforço em termos de alimentação. Estamos a falar aqui de uma estimativa de 300 kwanzas por criança. É uma verba, é possível, é o que nós, o Ministério das Finanças, conseguimos mobilizar 300, sim, perto disso, por criança, porque no cômputo geral teve-se em conta o número de crianças inscritas, não é, nas escolas e que possam então beneficiar disso. O técnico da Delegação Provincial de Finanças de Luanda, Fernando Gurgel, referiu que a arrecadação de receitas provém dos serviços solicitados pelos contribuintes nas administrações municipais do Governo Provincial de Luanda. Ao longo do ano de 2025, nós tivemos como um valor global para a arrecadação de receita para o órgão Governo Provincial de Luanda, um valor acima de 6 mil milhões. Em termos de arrecadação para o ano de 2025, temos como município com maior arrecadação o município de Cacoaco. O vice-governador para o setor econômico de Luanda, Jorge Mingues, afirmou que o seminário vai ajudar com que os gestores públicos tenham mais atenção na distribuição dos bens que têm como finalidade o bem-estar dos cidadãos. Esperamos que com este seminário os nossos gestores públicos, depois de toda a reflexão que estamos a fazer aqui hoje, possamos no final do dia servir melhor, olhando para aquilo que é o essencial, para a ética, para o compromisso e para o bem-estar da população. Garantimos que o tema do saneamento básico vai, de facto, dar aqui uma reviravolta à província de Luanda, naquilo que são as grandes preocupações que tínhamos no passado. Luanda foi palco de um seminário integrado sobre finanças públicas de iniciativa da Delegação Provincial de Finanças, que juntou vários gestores públicos com olhar atento na transparência e o controle de gastos dos recursos que têm como fim o bem-estar social. Vamos voltar a olhar para o tempo. Começamos em Benguela, que tem previsão de um dia parcialmente soalheiro. As temperaturas para hoje, 21 graus de mínima, 31 de máxima. Umidade do ar de 64%. No Ambo, Planalto Central, a previsão de um dia com nuvens e sol. E quanto às temperaturas, 13 de mínima, 27 de máxima, umidade do ar de 68%. É o regresso a seguir ao intervalo. Até já. Planos que visem a melhoria das condições das populações ao longo da fronteira que delimita os municípios de Cabo Lerdo, Portambuim e Quissama. O encontro foi presidido pelos governadores Ausílio Jacobi de Icolibengo e Benedito Daniel do Kwanza Sul. O governo da província do Icolo e Bengo juntou-se ao governo provincial de Kwanza Sul para uma jornada de trabalho conjunto. É uma troca de experiência dos dois governos, uma vez que partilham uma vasta fronteira ribeirinha e marinha. As duas delegações encontraram-se no perímetro do Rio Longa. O governador do Icolo e Bengo falou do diagnóstico feito na província, fator que motivou a criação do programa local denominado PIAC, Programa de Intervenção de Apoio às Comunidades. O que é isto, PIAC? Queríamos perceber que gerir uma província nova, de atores novos, e que ainda tínhamos que nos conhecer, era preciso definir um programa que pudesse ser compreendido rapidamente, que era para não perdermos tempo. E então o PIAC, que é o Programa Integrado de Assistência Comunitária, permitiu fazer as seguintes perguntas. O que é que nós queríamos fazer com as pessoas? E as pessoas significa crianças, mulheres, crianças, adolescentes, mulheres, jovens, homens e velhos. O que é que nós queríamos fazer com as terras? Estávamos a falar terras verdes, minerais, águas, mares. O
que é que nós queríamos fazer com as habitações, onde é que essas pessoas vivem, como é que vivem, onde estão localizadas. O que é que nós tínhamos que responder às pessoas sobre o acesso aos hospitais, o acesso às escolas, o acesso à água, o acesso à energia. Tudo isso permitiu-nos, com o diagnóstico, perceber onde estávamos, com quem estávamos e onde queríamos ir. E então, percebendo isso tudo, o PIAC começou a definir cada uma das coisas, dar-lhe um nome. Dentre as preocupações apresentadas, Ausílio Jacob falou da questão transumância dos gados de um lado para o outro, o que tem causado muitos acidentes, a colocação de um posto da polícia para fiscalizar o excesso de peso que os caminhonistas levam e a questão da água consumida no perímetro do Rio Longa. Andamos a acompanhar a dispersão de gado bovino andar de um lado para o outro e que não há controle. E esse gado, às vezes, está ligado e associado ao número de acidentes fatais que temos tido aqui nessa região. Quem é que controla os caminhões que tiram água do Rio Longa? Pagam o que a quem? Sim. Não pagam a ninguém. E depois nem conseguimos saber que tipo de chupadora que esses caminhões têm na estrutura de captação de água. Estamos a sentir que vai os nossos olavinos, vão os nossos crustáceos, vão as nossas... O nosso ecossistema está a ser prejudicado por esse elemento que parece não tem incidência nenhuma, mas como não há fiscalização e as zonas de captação desta água é no leito do rio. No seu momento, o governador do Kwanza Sul falou que as fronteiras não podem ser vistas como linhas de separação. Entendemos que as fronteiras entre as províncias não devem ser vistas como linhas de separação, mas sim como espaços de convergência, de intercâmbio econômico, social e cultural. Entendemos que as fronteiras devem ser entendidas como territórios onde os povos convergem, convivem, comercializam, constroem famílias e partilham tradições. Minhas senhoras e meus senhores, o Kwanza Sul e o Icolo Ibengo possuem longas tradições históricas, geográficas e econômicas que exigem de nós uma atuação coordenada e permanente. Ficou a promessa que o município do Cabo Ledo poderá fornecer energia elétrica ao Porto Ambuim nos próximos meses. A reportagem da Rede Girassol visitou alguns bairros nos arredores da capital, Luanda, com possíveis riscos de inundações durante a época chuvosa. Os munícipes alegam que sempre que chove, a situação nas localidades fica crítica e apelam por uma intervenção das autoridades. Casas totalmente destruídas e outras prestes a caírem. Este é o cenário do bairro Ambo, no município da Samba, depois da última chuva de 2021 que se abateu sobre a localidade. A destruição ainda é visível. Durante 25 anos, Emanuel Paulino foi um morador do bairro Ambo e conta que em 2021 abandonou a zona depois da sua casa ter sido destruída pelas chuvas. Tememos perder mais aquilo que nos restou. Por quê? Porque eu tenho familiar cá, tenho filhos aqui e também tenho famílias. Então, nesse caso, eu não sei como é que o governo vai poder suturar essa ferida. Mas eu acredito que, através dessa comunicação, agradeceria pela ordem a administração da Manhanga, a comissão dos moradores que está aqui no bairro Ambo, quem vai para a Escola Branca, que me ouçam. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, INAMET, a época chuvosa em Angola teve início a 15 de agosto e vai prolongar-se até 15 de maio de 2026. Apesar de estarmos no período chuvoso, em Luanda quase não tem chovido. Ainda assim, Emanuel Paulino teme pela vida da família por viver numa zona de risco. Os transeuntes também que passam, pelo menos ali, nós temos pelo menos amor ao povo e algumas vezes isso tem sido um caos. Os que vivem desse lado
eles não atravessam. As pessoas que vivem do lado da vala vêm do lado do pedalé, então é muito complicado. Para os próximos dias, o INAMET prevê tempo maioritariamente com sol, intercalado por nuvens e períodos de céu aberto. Georgina Veloso e Juliana Henrique dizem sentir-se tranquilas, uma vez que a chuva ainda não caiu. Estamos relaxados ainda. Quando começar a chuva, aí vai ver como é que as coisas vão ficar bem complicado. Deviam parado porque não está chovendo. Aqui basta chover, o que falta vão acabar de levar. Ninguém consegue passar aqui. É água, é água. Na Rua das Acácias, no bairro Prenda, o cenário é semelhante. Sempre que chove, o lixo invade a estrada, condicionando a mobilidade de peões e automobilistas. Enquanto a chuva não der o ar da sua graça, Adilson Miguel apela para uma intervenção urgente das autoridades na localidade. Uma desgraça. Geralmente a água vem de cima, lá dos lotes, e passa por aqui. Tirando essa entrada, tem mais uma outra a seguir e tem sempre mais uma outra. E quando chove, alaga toda a estrada. No entanto, muitas das vezes acaba criando constrangimento, né, devido ao táxi que não conseguimos apanhar e fecha toda a estrada. Porque todo o lixo que vem de cima acaba ficando na estrada. A administração é que tem que ver essa situação. Por quê? Se tivéssemos valas, acredito que não poderíamos ter a desgraça que temos tido ali. Vem lixo, vem um monte de coisas lá de cima até a estrada. Então, se a administração prevê ou resolver essa situação, então vai haver melhorias. Casas inundadas, vias intransitáveis, árvores derrubadas e grandes charcos de água são alguns dos danos que normalmente afetam a capital do país em dias de chuvas intensas. E questões ligadas à saúde, sexualidade e violência estão entre as que mais preocupam a juventude angolana e que foram nesta terça-feira divulgadas na Conferência Nacional da Apresentação dos Resultados da plataforma SMS Jovem. O evento teve lugar na Galeria dos Desportos e foi presidido pela Secretária de Estado para a Juventude, Danila Bragança. Trata-se de uma iniciativa que simboliza o compromisso do Estado angolano centrada nas reais necessidades da juventude, a plataforma SMS Jovem. Com um pouco mais de 94 mil jovens alcançados, a ferramenta moderna que dá vez e voz aos jovens apresentou nesta terça-feira os respectivos resultados, onde ressaltam à vista pela negativa o aumento de casos relacionados à saúde, sexualidade e violência, como salienta a Secretária de Estado para a Juventude, Danila Bragança. Os dados que fundamentaram a implementação desta plataforma mostram-nos uma realidade que não podemos ignorar. O início precoce da atividade sexual, os elevados índices de gravidez na adolescência, o baixo nível de conhecimento abrangente do VIH, bem como a incidência preocupante de violência física e sexual entre os jovens, sobretudo do sexo feminino, são preocupantes. Perante este cenário, o SMS Jovem, que funciona como um serviço de comunicação e aconselhamento, por mensagens telefónicas sobre saúde sexual e reprodutiva, surge como uma resposta concreta do Estado angolano, em articulação com os seus parceiros de desenvolvimento, para garantir que a informação chegue onde os jovens estão e, mais do que isso, nas comunidades, nas escolas, nos bairros, nas zonas rurais e urbanas, diretamente nos telemóveis dos jovens, porque não queremos deixar nenhum adolescente e nenhum jovem para trás. De acordo ainda com a governante, com esta plataforma, os jovens estarão cada vez mais preparados e alinhados com os seus projetos de vida. Através desta plataforma, estaremos a tornar os jovens mais informados, mais capacitados, mais críticos, mais conscientes dos seus direitos e deveres, mais preparados para fazer escolhas seguras, mais responsáveis e alinhados com os seus projetos de vida de forma segura. E os jovens consideram que a plataforma surge como uma janela de oportunidades para apresentar as principais preocupações que os afligem. É uma plataforma que visa uma interação direta entre os jovens e
tem também outros repórteres, ou seja, pessoas que vão trabalhar lá para ajudar nos esclarecimentos destas mesmas dúvidas aos jovens. Muitos jovens reclamam sobre a questão do desemprego, questão essa que está a trazer depressão, ansiedade. Os jovens atualmente vivem se comparando bastante, isso por intermédio das redes sociais. Vejam que uns estão no auge e eles assim com uma idade na mesma, né? E vão desencadeando vários problemas psicológicos aos mesmos. Todos os jovens precisam conhecer esta plataforma, porque muitos jovens têm muito para falar, mas não conseguem ter o acesso de como expressar aquilo que são as suas dúvidas e tudo aquilo que lhes inquieta. E essa plataforma, a minha visão é tão positiva que veio no momento certo, na hora certa para a juventude. Entretanto, o diretor nacional da Juventude, José Mateus, avança que por intermédio do canal, a juventude angolana poderá obter respostas que os vão orientar a ultrapassar inquietações relacionadas, por exemplo, com o desemprego. Hoje o Estado angolano conta com um instrumento de governação que tem o jovem no centro, que é o PDJ, o Plano de Desenvolvimento da Juventude, que visa essencialmente melhorar a qualidade de vida dos jovens, facilitar a sua integração no mercado de trabalho. E a partir dessa facilitação no mercado de trabalho, o que tem sido feito e promovido são ações de capacitação com os jovens, no domínio da criação e gestão de empresas, a questão da educação financeira, educação fiscal, educação tecnológica e ou digital, para que os jovens, através desses programas, consigam ter valências, consigam ter competências para uma efetiva integração no mercado de trabalho por via do autoemprego, por via do empreendedorismo, porque será certamente a partir desse canal que conseguiremos também reduzir o elevado índice de desemprego. Como sabemos, hoje está mais do que evidente que o Estado por si só nunca estará em condições de absorver toda a mão de obra qualificada de jovens. Daí que o autoemprego e o empreendedorismo são caminhos viáveis para o empoderamento da nossa juventude. O serviço de mensagens escrita e gratuita SMS Jovem YouReport foi implementado pelo Ministério da Juventude e Desportos em dezembro de 2020 em parceria com o FUNUAP e a Unicef e está presente em 68 países, contando com mais de 11 milhões de utilizadores. Tempo para voltarmos a olhar para as manchetes dos jornais nesta quarta-feira. Começamos na primeira página do Jornal de Angola. Ato central decorre em Cabinda. Angolanos recordam os heróis da luta armada de libertação. Presidente João Lourenço, no Dubai, Luanda, acolhe neste ano a primeira Cimeira Global de Investimentos em África. Continuamos a olhar para os destaques na capa do Jornal de Angola. Audiência a juízes africanos. O vice-presidente da República partilha experiências em igualdade de género. O jornal britânico The Guardian titula: Ucrânia, Zelensky acusa a Rússia de violar a trégua mediada por Trump em meio à onda de frio. Moscou lançou ataque aterrorizante à rede de energia, enquanto as temperaturas atingiram menos 20 graus, diz o presidente ucraniano. Em Espanha, o jornal La Vanguardia escreve: a Espanha vai proibir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais. O governo propõe medidas para responsabilizar as plataformas digitais pelo conteúdo. O objetivo é estabelecer controles de verificação de identidade como os da Austrália e os anunciados por outros países europeus. Na primeira página do Jornal Desportivo, a bola em destaque, fartura de talento, concorrência ao rubro para o 11 do Benfica. Contratações de inverno cirúrgicas, recuperação de lesões e afirmação de alguns jogadores dão boas dores de cabeça ao Mourinho para o resto da época. Ainda os destaques na primeira página do Jornal Desportivo, a bola. Sporting, o futuro sem Julmante. Capitão firme e comprometido até ao verão, mas com saída prometida. SAD já procura alternativas. Olhamos novamente para o tempo. Começamos da cidade de Lubango, a terra do Cristo Rei, que tem previsão de um dia com períodos de sol, passando a nublado
E quanto às temperaturas para hoje, 13 graus de mínima, 26 de máxima, umidade do ar 58%. No Luena, leste do país, a previsão de um dia com trovoadas em partes da zona. A temperatura mínima prevista para hoje é de 18 graus e a máxima de 25. Umidade do ar 83%. Vamos fazer o último intervalo nesta edição de Manhã Girassol. Quando regressarmos, vamos falar sobre o desporto. Até já. Bem-vindo de volta amanhã à Girassol. Vamos olhar para a atualidade além das nossas fronteiras. A Organização Mundial da Saúde alertou que quase 4 em cada 10 cancros a nível global podem ser prevenidos, uma vez que estão associados a fatores de risco evitáveis. O assunto marca hoje o Compacto Internacional. Quase 4 em cada 10 cancros a nível global podem ser prevenidos, uma vez que estão associados a fatores de risco evitáveis, como o consumo de tabaco e de álcool, alertou hoje a Organização Mundial da Saúde. Em 2022, aproximadamente 7,1 milhões de 18,7 milhões de novos cancros diagnosticados em adultos foram atribuíveis a fatores de risco, salientou uma das autoras do estudo apresentado em conferência de imprensa na véspera do Dia Mundial do Cancro. A investigação da OMS analisou 30 causas preveníveis, incluindo o tabaco, o álcool, elevado índice de massa corporal, inatividade física, poluição do ar, radiação ultravioleta e, pela primeira vez, 9 infecções causadoras de cancro. O número de mortos nas cheias de janeiro em Moçambique subiu para 23, com 723.410 pessoas afetadas, de acordo com dados provisórios do Instituto Nacional de Gestão e Redução de Risco de Desastres. Desde 7 de janeiro foram registados ainda 112 feridos e 9 desaparecidos na sequência destas cheias, além de 3.548 casas parcialmente destruídas, 817 totalmente destruídas e 165.900 inundadas, agravando os números anteriores. Desde o início da época das chuvas em outubro, incluindo as cheias de janeiro, há registro de 153 mortos, além de 254 feridos e de 844.372 afetados, segundo as autoridades. Fez hoje um mês desde que Nicolás Maduro foi detido no âmbito de uma operação militar norte-americana na Venezuela. O ex-governante foi detido a 3 de janeiro no âmbito da operação militar norte-americana. Já em território dos Estados Unidos, foi acusado de crime organizado e narcotráfico e ainda acusado por narcoterrorismo, por ter exportado cocaína para os Estados Unidos da América. Maduro e sua mulher, Cília Flores, acusada por implicação nos mesmos crimes, estão detidos desde então, estando agendada para o próximo dia 17 de março uma nova audiência. 8h50, vamos falar sobre o desporto no Manhã Girassol. Anselmo Gaspar, bom dia. Bem-vindo ao Manhã Girassol. O tempo urge. Vamos às notícias do apaixonante mundo dos desportos aqui no Manhã Girassol. Bom dia, Iração Manada. É verdade. Vamos a isso. Começar por falar do futsal. Bom dia, caríssimo telespectador. A Seleção Nacional da referida modalidade venceu os Camarões por 12-0 em duelo de preparação para o CAN de Marrocos. Em duelo de qualificação ao CAN de Marrocos, a seleção de Angola não deu tempo nem espaço para os camaroneses, batendo por 12-0. Os primeiros minutos deram indícios de que a partida seria a favor dos visitantes. Os angolanos começaram já a trocar bem a bola, que só precisaram de 5 minutos para mexer as redes pela primeira vez no dia. No segmento de um pontapé de canto, Manu Sele respondeu bem com o pé esquerdo e fez das suas. E antes do minuto 10, já estava feito 2-0. A seleção dos Camarões não aguentava a força nem a velocidade dos vice-campeões africanos e nem se aproveitaram dos erros. Dava para ver que marcávamos de qualquer jeito e até com bombas indefensáveis, que foi o que Nivaldo fez para mudar o placar em 3-0. Jogador da Coprat, que foi chamado depois do amistoso da sua equipa frente à seleção nacional. Depois, foram golos atrás de golos,
Ao intervalo, Angola vencia por 8-0, com 9 remates feitos contra 6 dos donos da casa. Na segunda parte foi mais do mesmo, domínio total de Angola e desaceleramos um pouco, apontando mais 4 golos. Vitória bem confortável a favor da nossa seleção por 12-0. O combinado do professor Franklin Inácio volta a entrar em ação no sábado, novamente frente aos Camarões, no nosso território, na Arena do Quilamba. E o Petro de Luanda está em Benguela para defrontar hoje o 1º de maio, de forma a acertar as contas do último fim de semana da jornada 13 do Girabola. O líder do Girabola disputa hoje o duelo da 13ª jornada, que será frente ao 1º de maio de Benguela, antes adiado por causa da Liga dos Campeões. Em conferência de imprensa realizada nesta terça-feira, o treinador principal do combinado tricolor, Flávio Amado, mostrou-se confiante, afirmando que não há desgastes e nem problemas físicos. Neste momento estamos completos. O Aparício voltou a treinar com o grupo ontem. O Tiago Azulão também treinou ontem sem nenhuma alimentação. O Costinha não vai fazer parte deste jogo porque teve que ir para Portugal porque tem algo burocrático por tratar lá. E do resto estão todos em forma. No mesmo cenário, esteve o defesa Quinito, mostrando que o que mais importa a esta altura é a união do grupo e estão focados na vitória. Mudamos o chip, metemos o chip do Girabola, tiramos já da Liga dos Campeões. A gente sabe que também é o nosso objetivo, o Girabola, e o nosso objetivo é a gente conquistar os 3 pontos e tudo mais do que nunca a gente estar unido. A gente está ciente que será um jogo difícil, mas será um jogo importante para a nação tricolor. O jogo será realizado no estádio Dom Baca às 15h30, um Petro que entra na liderança da competição com 30 pontos, defrontando o 1º de maio, 10º colocado, com 14 pontos. E o mais novo integrante da equipa principal de basquetebol de Petro de Luanda é o norte-americano Javon Black, que nasceu a 12 de julho de 1997 nos Estados Unidos da América. Javon, internacional pela seleção da Síria, tem 28 anos de idade, mede 1,92 m de altura, com peso de 84 kg. É extremo e, por partida, tem médias de 21,7 pontos, 4,3 ressaltos, 6,7 assistências e 1,5 roubos de bola. Black é proveniente dos Maritas Champville do Líbano. O norte-americano chega com o objetivo de acrescentar qualidade, experiência e profundidade com vista à Basketball African League, a BAL, e a conquista do 7º campeonato nacional consecutivo. Black atuou na Austrália, Chequia, Dinamarca, Líbia, Nova Zelândia, Roménia, México, Argentina e na Venezuela. Vale lembrar que o Petro vai para a 6ª participação na BAL, tendo conquistado o título depois de uma final perdida em 2024. A BAL só arranca para os tricolores em março. Assim sendo, Javon Black tem tempo para se adaptar ao plantel tricolor. A Conferência Kalahari, com presença do Petro, será jogada em Pretória, na África do Sul, ao passo que a Conferência Sahara tem como palco Rabat, em Marrocos. A fase final da BAL voltará a ser jogada em Kigali, no Ruanda, de 22 a 31 de maio. Pois fica o essencial sobre o desporto aqui nesta quarta-feira, no Manhã Girassol. Iração Bernal, até amanhã. Até amanhã, Selmo Gaspar, e nós vamos continuar aqui com Manhã Girassol, mas com a nossa conexão com a Girassol FM. Olá, Janete, estamos de volta. Estamos de volta, bem-vinda de volta. Exatamente, para a nossa última conexão nesta quarta-feira. Nessa quarta-feira especial, exatamente. Estamos a 5 minutinhos da hora. Contagem regressiva. Muito rapidamente. Os minutos derradeiros, vamos rapidamente chamar o Simão João para o último apontamento do movimento rodoviário nesta quarta-feira. Olá, Simão João. Bom dia, bom dia. No centro da cidade vamos a informação sobre como andam as coisas por aí. Vamos sim, senhora Iracelma e Janete, meio-dia, aqui no centro da cidade, propriamente no Largo do Zé Pirão.
aqui é praticamente um entroncamento que dá acesso a vários municípios aqui de Luanda, como é o município do Kazenga, por exemplo, aqui na Alameda Manuel Vanduna em Loia, as viaturas ou os automobilistas que descem normalmente para Viana, ao Largo do 1º de Maio, e também alguns que vão desembocar, por exemplo, na zona do São Paulo. Então, fluidez absoluta hoje aqui no centro da cidade, como em outros pontos onde nós também fizemos os nossos habituais apontamentos para a rádio e também a televisão, e não há constrangimentos. O que nós também podemos aqui já denotar é que os agentes reguladores de trânsito já montaram aqui um destacamento. Acreditamos que dentro de mais algumas horas poderá haver aqui a chamada Operação Stop, em que os automobilistas serão interpelados para verificar uma ou outra situação nas viaturas, e também, claro está, a documentação por parte dos automobilistas. Normalmente faz-se este tipo de ações, sobretudo em dias de feriado e também finais de semana, e é o que nós estamos aqui a poder constatar. Vê-se também aqui claramente que o movimento, quer dos pedestres, também faz-se com normalidade. Não há muita gente a circular, a se movimentar aqui na parte baixa da cidade de Luanda, e acreditamos nós que a grande maioria está mesmo então a aproveitar este feriado nacional do 4 de fevereiro, o dia de início da luta de libertação nacional. Por isso é um dia em que a grande maioria está a aproveitar então para descansar, recuperar as energias para amanhã voltar ao dia normal de trabalho. Então, Iracema e Janete, meio-dia, vamos também fazer o nosso ponto final nestes nossos habituais apontamentos tripartida. Dizer que trabalhou na nossa unidade móvel na condução o Daulino Fialho. As imagens são de Bruno Costa, meu nome é Simão João. Bom dia, até amanhã. Bom dia, Simão João, e até amanhã. Até amanhã também para ti, Janete, meio-dia, para os radiovintes e para toda a equipa que esteve envolvida nesta edição de quarta-feira do Bom Dia com Energia. Igualmente, Iracema, até amanhã. Voltamos com a mesma energia e boa disposição. Já agora, mais tarde é onde? Mais tarde vou estar a dormir, porque amanhã vamos voltar. Atenção. Certamente. Amanhã o alarme volta a tocar às 4 horas. Sim, senhora. Não há descanso. Não há descanso. Não bom há dia paz. com energia. Até já. Até bom dia com Iracema. energia. Até amanhã. E por aqui também está tudo dito, tudo contado. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos pontualmente amanhã, à hora 7, aqui na TV Girassol. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Bom dia.